Salve rapaziada, tudo certo? Passando por aqui com mais um vídeo no canal Intias para a gente falar um pouquinho do momento do Grêmio e promover um grande debate cheio de opiniões aqui também, né? Então eu peço que a galera deixe o like, inscreva-se no canal e deixa a tua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber o que tu pensa em relação aos assuntos atualizados do Grêmio. Bom, a janela, né, internacional fecha no dia 7 de março e o Grêmio está atrás de um zagueiro. O Grêmio precisa buscar um zagueiro, admite que gostaria de ter um zagueiro a mais no elenco e trabalha e faz movimentos para isso. Vamos ver se o Grêmio consegue trazer esse cara até essa data final. O Grêmio trabalha muito com isso. Dentro de campo, né? O Grêmio foi muito bem contra a equipe do Guarani de Bagé, tendo alguns destaques positivos, entre eles Diego Costa estreando com gol, e não é qualquer gol, um golaço de falta, e também o Pavon, mais uma atuação destacada, 2 jogos com a camisa do Grêmio, 3 gols, 3 assistências, um começo avassalador do atacante gremista. O Grêmio aos poucos vai encaixando as peças e o Renato vai encontrando o time ideal. E eu quero dizer para vocês aqui que o Renato tem razão. De repente vão dizer que eu sou puxa-saco, que eu sou passa-pano, que eu sou não sei mais o que, mas em alguns pontos, e para não dizer quase todos, o Renato tem muita razão. Vou dar um exemplo, saiu antes do jogo a escalação e o Gabriel Grando foi o goleiro da partida contra o Guarani de Bagé. E aí não só por parte da torcida, mas de muitos profissionais da imprensa, colegas inclusive identificados, a gente viu muita crítica, né? Muita crítica, mas o Kaique foi por banco porque foi dar opinião lá em Bagé, o Kaique foi por banco porque ele está se destacando demais, porque ele está aparecendo demais, então o Renato resolveu botar o Kaique no banco. Tudo bem a rapaziada opinar, mas eu acho que a gente tem que fazer mais jornalismo, não dá para opinar em cima de uma coisa que a gente não sabe o que é, né? Quando saiu a escalação, a gente estava na transmissão da Copeiro TV, o Gabriel, olha, alguma coisa aconteceu. Eu pensei, poxa, alguma coisa aconteceu mesmo, por Kaique não tem uma sequência, já que o Marquezinho está lesionado. O que houve, será? Né? Por que ele vai para o banco? Por que ele não vai para o jogo? E aí o Renato esclarece no final do jogo, Kaique estava com a perna pesada, desgaste da viagem para Ijuí, como ele não vai ter o Marquezinho nos próximos jogos, e domingo que vem, 18h30, contra o Brasil de Pelotas, saiu a data agora há pouco, a data e o horário agora há pouco, vai ser um jogo muito importante. Ele preservou o Kaique desse último jogo, já aproveitou para dar rodagem ao Gabriel Grando, que vai ser o reserva imediato, não tinha jogado ainda na temporada, e o Gabriel Grando jogou contra a equipe do Guarani de Bagé. Dada essa explicação, aí sim a gente pode criticar ou pensar ou falar alguma coisa em cima disso. Ah, Juliano, mas o Renato não disse nada para a imprensa antes do jogo. Mas não dá para cada peido, com perdão da palavra aqui que o Grêmio dá, emitir um comunicado para a imprensa de por que está sendo tomada essa decisão. Cabe a gente investigar, né? E tentar perguntar para alguém da direção, e enfim, ir atrás antes do jogo. É muito difícil ir atrás disso antes do jogo. Então a gente pode fazer algumas suposições, mas acusar, de repente até deixar a torcida um pouco mais inflamada por conta de uma coisa que não existe, é muito complicado de se fazer, e eu entendo a indignação do Renato por conta disso. Primeiro tem que se informar para depois sair falando, né? O único ponto que eu discordo do Renato é em relação a fechar os treinos no CT. Eu acho que ele até pode fechar, e muitas vezes fechou de forma bem natural essa semana, treinos fechados, porque o confronto é importante pelas quartas de final num jogo seco contra o Brasil de Pelotas. Mas é a forma com que ele disse que vai fechar, né? Uma forma de punição, né? Estou fechando o treino porque estão falando coisas que não sabem, né? E aí, sei lá, eu entendendo assim ou não, uns pagam pelos outros, né? Esse é um grande problema. Mas, para mim, né, ao meu ver, e com informações que a gente acaba adquirindo ao longo do dia, o Grêmio fez um discurso totalmente ensaiado entre direção, na figura do Antônio Brum, do presidente Alberto Guerra, do próprio Renato. O discurso foi muito ensaiado. Não tem esse papo de o Renato faz o que ele quer e o Brum foi lá na carona e disse a mesma coisa. Não. O discurso foi muito ensaiado e foi um recado direto para a FGF. Foi um recado direto, né, para o STJD. E digo mais, e aí eu não tenho informação, isso é achismo meu. Eu acho que até o Grêmio não ter ido jogar a Recopa Gaúcha com os titulares e o Renato não foi para lá, além de já estar programado, foi daqui a pouco até uma retaliação à FGF. Um desprestígio à Recopa Gaúcha por conta do que aconteceu no Grenal com a arbitragem do Anderson Daronco, que acabou trazendo muito descontentamento para o Grêmio. Dito isso pelo próprio Antônio Brum. Não achei uma entrevista lamentável do Renato, não achei uma entrevista lamentável do Antônio Brum. Eles estavam defendendo os interesses do Grêmio, principalmente o Antônio Brum, e a gente já cansou de ver Fábio Koff fazer isso, Cacalo fazer isso, dirigentes históricos do Grêmio fazerem isso. E a torcida aplaudir e gostar bastante. Gostei, inclusive, do discurso do Antônio Brum. Acho que tem sim que meter uma pressão, tem sim que não deixar condicionar, porque o Daronco foi condicionado na semana anterior ao Clássico Grenal.
Acerta a direção do Grêmio, acerta o Antônio Brum, acerta o Renato. O discurso foi programado, o discurso foi combinado. Mostra que está todo mundo ligado, mostra que está todo mundo na mesma conexão. Pouco se falou do campo, destaque para Pavon, Diego Costa, e aos poucos o Grêmio vai azeitando esse time. Beleza, pessoal? Deixa o like, te inscreve no canal Intias, ajuda a gente a chegar cada vez mais longe. Falei para Nug Bauer, porque a nossa história é chocolate. Tchau!